Boa tarde, sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos já conversa com a doutora Carina Freitas para falarmos sobre a neurociência da música. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, boa tarde, agradeço o convite e cá estou para partilhar os conhecimentos sobre esta área. Para iniciarmos a nossa conversa, o tema, como é que a neurociência relaciona-se com a música? Pois bem, as neurociências são uma área interdisciplinar que congrega as áreas da medicina, da psicologia, da biologia e cujo principal objetivo é a compreensão dos mecanismos cerebrais quando se processa os nossos pensamentos, as nossas ações e também tentar perceber como é que são os mecanismos fisiopatológicos das principais doenças neurológicas. A música, sendo uma arte, sendo uma forma de comunicação, uma terapia, é também um domínio cognitivo. E, de facto, a música, comparativamente com a linguagem, tem circuitos neuronais que são específicos da música e, por isso, é natural e é inevitável que as neurociências também se interessem por esta área da música. Na verdade, as áreas ou as linhas de investigação dentro das neurociências da música dividem-se em várias, dependendo dos comportamentos musicais. Isto é, temos a área da audição musical, em que nós tentamos perceber como é que o cérebro reage quando nós ouvimos música familiar, música desconhecida, música triste, música alegre. Tem a área de como é que o cérebro se desenvolve com a aprendizagem musical. Tem a área da performance, ou da execução, ou da expressão musical. E também nós podemos estudar quais são o impacto, os efeitos neurológicos, por exemplo, da musicoterapia neurológica. No fundo, são estas áreas que a neurociências da música pode dar uma contribuição. Falou em neuroimagem e pergunto-me se a expressão musical pode refletir-se, é possível refletir-se na neuroimagem? Sim. A expressão musical ou a performance musical é um comportamento musical e pode ser avaliado, estudado pelas técnicas de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional. O facto é que existem limitações técnicas nesse tipo de estudos da performance. Porquê? Porque os participantes, quando participam nos estudos, têm que estar imobilizados dentro do aparelho de ressonância magnética. E normalmente o que eles fazem é ouvir música. Por isso é que essa área da investigação está muito desenvolvida. Se eles têm que estar a executar música, é muito difícil estarem a tocar e estarem imobilizados, porque o movimento prejudica a aquisição de imagens de qualidade na área da neuroimagem. Não quer dizer que não tenham sido realizados estudos nessa área, de facto já foram realizados na área da improvisação musical, mas devido às limitações técnicas, essa linha de investigação é muito mais complexa de ser, portanto, desenvolvida. O que tem acontecido é, como já referi, é desenvolvimento mais da área da audição musical, da aprendizagem da música e nomeadamente, o impacto da musicoterapia. E de que forma a música influencia o desenvolvimento do ser humano? A música é realmente uma forma de comunicação, é uma arte, e está presente em todas as culturas do mundo. E não há nenhuma cultura que não haja música, desde as tribos africanas até as mais desenvolvidas. Toda a gente, portanto, consome música, escuta música, ouve música, canta. No fundo, está presente na nossa cultura e na história da humanidade. De facto, se a música não tivesse um valor biológico, uma vantagem biológica, já teria sido ou desaparecido da face da Terra. Então, qual é que é a mais-valia da música? Em que é que pode ser útil? Durante o desenvolvimento humano, por exemplo, na primeira infância,
os pais relacionam-se e interagem com os seus bebés de uma maneira bastante musical, aquela entoação, a prosódia que as mães fazem, que usam a voz até mais aguda. Olá, bebê! No fundo, essa interação musical acaba por ajudar à regulação também das emoções do bebê e dos próprios pais. E a música é um instrumento que leva à aquisição e ao desenvolvimento da linguagem. Até dizem que a música precede o desenvolvimento da linguagem, e se sabe falar, então sabe cantar de certeza. Na adolescência, a música também tem a sua importância, porque todos os jovens ouvem música. Aliás, é na juventude que nós consumimos mais música. É a etapa da nossa vida em que os jovens ouvem música, querem estar com os amigos que sabem tocar guitarra, vão assistir a concertos de música. E porquê? Porque na adolescência existem estas fases de transição. Por um lado, uma necessidade de maior autonomização dos pais, uma necessidade de construir a nova identidade, e há uma maior ligação com os grupos de pares. E é essa sensação de pertença, porque gostam de ouvir o mesmo tipo de música, que leva a que a música seja inevitável e vital para os adolescentes. Já nós, os adultos, precisamos da música porque de vez em quando é preciso a tal regulação emocional. Se estamos tristes, gostamos de ouvir aquela música, de alguma maneira somos atraídos pelas músicas que vão colmatar as nossas necessidades emocionais. E então gostamos de ouvir aquela música da nossa preferência, que já sabemos que gostamos. A música pode ser triste, pode ser alegre. De facto, as músicas que são nossas preferidas fazem com que a gente liberte no nosso cérebro a dopamina, que faz com que a pessoa fique com um estadio de euforia e de bem-estar. E, no fundo, nós ouvimos música porque faz-nos sentir bem. Aliás, todo o comportamento humano é motivado. E se nós não tivéssemos um reforço positivo, a tal libertação de dopamina, nós não iríamos reproduzir e voltar a ouvir música. Por isso eu acho que o valor da música está nesta capacidade que nos ajuda na nossa autorregulação. Então, a música auxilia na expressão emocional e nas capacidades cognitivas do homem. E de que forma? Pronto, como já tinha dito, em relação à regulação emocional, quando nós precisamos, nós temos ali a música ao nosso dispor, nós não usamos mais, porque eventualmente até nem temos a consciência que a música pode ter um efeito terapêutico, quer na dor, como analgésico, como hipnótico, para nos ajudar nas noites de insónia. E lá está, porque a música nos faz sentir bem. Já em relação às capacidades cognitivas, o que eu posso dizer é que há a linha de investigação que estuda o efeito da aprendizagem depois nas capacidades cognitivas. E, de facto, a música e a aprendizagem musical leva à alteração quer da estrutura, quer da função cerebral. O cérebro dos músicos é um modelo de neuroplasticidade, e essas funções que são desenvolvidas estão não só ligadas à própria atividade musical, que é o desenvolvimento das capacidades auditivas, da discriminação dos sons, memória verbal, memória musical, mas e também as áreas motoras também são mais desenvolvidas pelas pessoas que aprendem música. Mas não só essas áreas ligadas à parte musical, mas também há uma transferência das capacidades para outras áreas, nomeadamente para áreas do raciocínio espaço-temporal, para as áreas da matemática. E, de facto, há estudos que mostram que há esta ligação e esta correlação entre a aprendizagem musical e melhor desempenho nos testes de matemática e nos testes de coeficientes intelectuais. E qual o impacto da música na saúde mental? Falando em específico nas perturbações mentais.
Se me permite, faço aqui uma breve contextualização histórica. De facto, desde o tempo do Hipócrates, o pai da medicina, que ele utilizava a música nos templos da Grécia Antiga, exatamente nas perturbações mentais. Por isso, esta prática de utilização da música já é uma prática muito antiga. Nos dias de hoje, naturalmente que a música também, a musicoterapia, estão, portanto, integradas nos sistemas de saúde e nas intervenções terapêuticas multidisciplinares na área da saúde mental, exatamente porque foi essa área onde a arte-terapia teve maior implementação no século XIX. E a arte-terapia, lá está, inclui a musicoterapia. E quais são as áreas que a musicoterapia tem mais benefícios? Pronto, tem indicações nas áreas emocionais para diminuição da ansiedade e diminuição dos sintomas depressivos, e quer também nos sintomas mais comportamentais, incluindo o abuso de substâncias. E como é que isto acontece? Bem, posso explicar um pouco das técnicas de musicoterapia. Há a musicoterapia receptiva, que é aquela em que os ouvintes, não é, vão ouvir a música, e pode ser música de relaxamento, ou pode ser as suas músicas favoritas, que, como já expliquei anteriormente, vão ter um efeito de proporcionar um tal bem-estar emocional e físico também, porque são músicas que as pessoas já conhecem, já antecipem o prazer de ouvir as músicas que gostam. Em relação a outras técnicas de musicoterapia que vão facilitar a expressão das emoções, como, por exemplo, a improvisação livre, técnicas de criação de músicas e de letras, isto porque a pessoa por vezes não consegue expressar por palavras o que lhe vai na alma, e quando as palavras não chegam lá, a música consegue chegar, e é através dessa improvisação que as pessoas sublimam, no fundo, as suas emoções, e cantam e expressam-se, e dessa maneira proporcionam também um bem-estar. Gostaria de partilhar também que na área do abuso de substâncias também já estão a ser realizados estudos, nomeadamente como a música tem esta capacidade de levar à libertação de dopamina. Se a música pudesse de alguma maneira substituir as drogas, isso então seria realmente uma mais-valia. Gostava também de partilhar que a Organização Mundial de Saúde, em novembro de 2019, elaborou um relatório sobre a importância das artes na saúde. E, no fundo, é um relatório que reúne mais de 900 artigos sobre as diferentes artes, não só a música, mas como a dança, o risoterapia, os palhaços, como as artes em geral podem beneficiar a saúde do ponto de vista físico, psíquico, social, e que leva inclusivamente à alteração de comportamentos, nomeadamente para promover a saúde e tratamento de doenças e também a sua prevenção. Portanto, a música pode ser utilizada, a música como uma arte, não é? Pode ser utilizada nas patologias, mas também pode ser usada na promoção da saúde. Então, a musicoterapia é utilizada para promover as capacidades comunicativas, como na perturbação do autismo. E quais são as vantagens ou mesmo benefícios deste tipo de terapia nas perturbações autísticas? Exatamente, a musicoterapia tem indicações, e aliás há revisões sistemáticas realizadas pela Cochrane que evidenciam as potencialidades da musicoterapia no autismo. Eu gostaria de fazer uma contextualização histórica, porque, de facto, a musicoterapia tem sido usada no autismo há mais de 50 anos, que foi a altura que foi publicado o primeiro artigo sobre a musicoterapia no autismo. E por que há esta relação entre música, musicoterapia e autismo? O primeiro médico que fez a descrição da própria doença, que foi o médico Leo Kanner, em 1943, quando ele descreveu os seus casos de autismo, que eram 11,
6 dessas crianças tinham um interesse especial pela música, algumas delas até tinham capacidades musicais acima da média. É relatado um caso de uma criança de apenas 18 meses que conseguia caracterizar e identificar 18 sinfonias e os compositores. De facto, desde Kanner, que já se notava, ou que ele descreveu essa relação entre a música e o autismo. No fundo, as capacidades musicais das crianças. Se as crianças têm mais capacidades musicais do que a população em geral, e posteriormente foram feitos estudos, 40 anos depois, é que foram avaliar a capacidade como um aviso absoluto, que é a capacidade que nós temos de identificar ou de produzir um som sem auxílio externo de um instrumento musical. Portanto, isto é uma capacidade que na população geral é de um indivíduo para 10.000, quanto na população dos pacientes com autismo, 1 em cada 20 tem esta capacidade de ter o ouvido absoluto. E, de facto, se as crianças têm capacidades musicais aumentadas, se têm um interesse genuíno pela música, então a música é realmente uma forma e um instrumento de chegar até elas. E depois desta introdução teórica sobre portanto, a relação entre a musicoterapia e o autismo, foi assim que perceberam que as crianças com autismo tinham este interesse pela música, foram feitas revisões sistemáticas pela Cochrane. Foram feitas duas, uma em 2006 e outra em 2014. E o que estas revisões sistemáticas mostraram foi que a musicoterapia nas crianças com autismo pode melhorar as capacidades de comunicação social, interação social e relação pais-filhos. Posteriormente, e com benefício ou com a ligação e a contribuição das neurociências, os neurocientistas têm feito estudos em que avaliam, portanto, a conectividade cerebral, como é que o cérebro se conecta umas áreas com as outras, antes e depois de sessões de musicoterapia em crianças com autismo, e o que foi revelado através desses estudos foi que a música facilita a conectividade cerebral entre as áreas auditivas e as áreas motoras, e que depois, portanto, evidencia-se no comportamento em que eles também têm uma maior comunicação verbal. No fundo, a musicoterapia tem muitas potencialidades nesta área do autismo e deve ser recomendada e, claro, novos estudos e mais estudos têm que ser feitos até para otimizar e para que os musicoterapeutas possam utilizar todos a mesma metodologia e que possam também existir mais estudos das neurociências para suportar, não é, e dar credibilidade ao trabalho dos musicoterapeutas. Sem dúvida. Doutora Karina, foi um prazer enorme tê-la na PsicoTV. Muito obrigado e até sempre. Muito obrigada, eu agradeço à PsicoTV pela oportunidade que tive aqui de partilhar conhecimentos sobre esta área que tanto me apaixona. Muito obrigada e muito sucesso para este canal. Muito obrigado.